Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como rodar um modelo de regressão linear simples no R. Para isso, nós vamos utilizar um banco de dados que está dentro do pacote SWR do R. Vamos abrir o pacote, dando esse comando. No meu computador ele dá uma mensagem de erro, porque esse pacote foi construído numa versão abaixo da minha versão de R, então... mas não tem problema nenhum, vai rodar normalmente. Vamos anexar o banco de dados, que tem este nome, e vamos rodar o comando names para ver as variáveis do banco. Então, nesse exemplo, as variáveis que nós vamos utilizar são os valores de glicose sanguínea e também uma variável relacionada à velocidade interligada à glicose. Então, um comando inicial para verificar o modelo dessa regressão linear para essas duas variáveis é o comando lm. lm vem de Linear Model e ele é utilizado então para começar a conhecer a relação entre essas duas variáveis. Vamos rodar o comando. Vejam aqui na tela de console que ele faz um chamado então para uma fórmula que vai verificar a velocidade descrita de acordo o tio aqui, ele quer dizer descrita de acordo com os valores de glicose sanguínea, ok? Aqui, então, ele nos traz os coeficientes da reta. Então, o valor de intercepto, que seria 1,098, arredondando, e o valor, então, o peso que os valores de glicose vão ter em relação à velocidade. Mas vejam que, por enquanto, nenhum resultado estatístico foi obtido, os valores de significância para verificar se isso realmente acontece ou não. Então, nós precisamos extrair outras funções do LM, que apesar de elas não terem aparecido aqui, o programa ele calculou. Uma forma de verificar esses valores é aplicando o comando summary do LM e ele vai nos mostrar mais dados calculados a partir do comando. Vejam que aqui na tela de console, ele nos traz agora várias informações a partir do comando lm. Aqui foi o comando lm summary. E aqui então vem as informações que nós vamos comentar agora. Então o ideal seria que a mediana não estivesse muito longe dos valores de zero, mas vejam que ele está aqui entre a mediana e o terceiro intervalo interquartil. E os valores de mínimo e máximo, idealmente nós gostaríamos que eles fossem semelhantes, né? De preferência iguais, na verdade, com exceção do sinal, que aqui no mínimo viria negativo e aqui no máximo viria positivo. Mas no valor bruto eles seriam iguais. Aqui nós vemos então os valores de coeficiente, novamente aquele valor do intercepto estimado, que no comando anterior nós já tínhamos verificado. Agora, com o erro padrão, os valores do t e também a probabilidade, então os valores de P aqui do lado. E aqui embaixo, o valor estimado para o peso que a glicose tem sobre a variável velocidade. O que esses símbolos aqui, então, eles querem nos dizer? Eles querem, aqui embaixo tem os códigos de significância. Então, por exemplo, aqui, para a variável glicose, o valor de P foi um valor de 0,0479, que quer dizer que ele está entre 0,01, está aqui o asterisco, e 0,05, ou seja, isso foi significante. É assim que a gente sempre deve ler a legenda desses valores de asterisco. Mais abaixo, então, nós vemos os valores do erro padrão, né? Ele diz os graus de liberdade. E o que aqui nós podemos observar? O que é interessante observar é que ele já nos dá os valores do R quadrado e do R quadrado ajustado. O que é R quadrado quer dizer? Se você pegar esse valor e multiplicar por 100, ele pode ser interpretado como percentual da variação de uma variável em relação à outra. E ele pode ser negativo ou positivo. Também nos traz os valores da estatística F, novamente graus de liberdade, e o valor de P aqui embaixo.
Agora, então, a gente pode tentar plotar um gráfico de pontos e da reta de regressão para conhecer um pouco mais, explorar um pouco mais de forma gráfica as nossas variáveis. Aqui está o comando para plotar o gráfico. Vejam que ele gera o gráfico. E agora, a reta estimada da regressão. Vejam que aqui ele já traz a reta estimada com o comando align. Entretanto, não nos basta calcular somente essa reta e plotar os pontos. Nós precisamos verificar também e fazer uma análise de resíduos e dos valores estimados. Então, para facilitar, nós vamos chamar o nosso modelo lá. Vamos dar um nome de uma variável para ele. A partir de agora, o R vai reconhecer ele como lm.vel, de velocidade. Aí, então, nós vamos verificar, pedir para o R quais seriam os valores que eu esperaria a partir dessa fórmula de regressão que ele criou para os valores de velocidade. Eu rodo esse comando e ele nos mostra aqui os possíveis valores para o indivíduo 1, 2, 3, 4, assim por diante, até o indivíduo número 24. E esses valores são de acordo com o melhor ajuste da reta. No comando seguinte, comando reset, ele vai nos calcular, então, a diferença entre os valores estimados e os valores observados, que seriam os resíduos. Então, aqui, para cada um dos valores estimados, ele nos dá o valor de resíduo para esses valores. Não sei se vocês observaram, mas os comandos, eles não nos deram o valor estimado para o indivíduo número 16. Aqui em cima são os valores de cada indivíduo no banco de dados. E vejam que do 15 ele pula direto para o 16. Por quê? Porque no nosso banco lá, vejam que o indivíduo, esse comando ele nos mostra os valores de cada variável dentro do banco. E aqui no indivíduo 16, tem um valor faltante para ele na coluna da velocidade. Então, por isso que ele não nos gera os valores estimados para esse indivíduo. E nem os valores de resíduo. Não. Continuando, então, montando o nosso gráfico, nós poderíamos imaginar o que é, ok, agora então eu vou plotar os valores de um gráfico de pontos, eu vou pedir dos valores de glicose sanguínea de acordo com a velocidade. Está aqui ele. Mas quando eu vou pedir a linha, dá um erro. E esse erro me diz que os valores para as coordenadas x e y, ele não tem como plotar a linha, porque o número de valores observados em x é diferente de y. Por quê? Justamente por aquele meu dado faltante, que ele considerou x glicose sanguínea e y os valores estimados para a velocidade. Então, o que nós temos que fazer agora? A gente tem que tentar trabalhar sem o dado faltante, o dado missing. A melhor opção, de acordo com o livro do Delgard, seria você usar esse comando, e nessas opções ele vai excluir os dados faltantes. Ok? Só que nós precisamos agora recalcular para que para que o R entenda que a partir de agora ele tem que trabalhar com os dados excluindo o indivíduo número 16. Então, nós rodamos novamente os valores estimados, nós rodamos novamente o modelo linear, chamamos ele novamente de lm.velo e recalculamos os valores estimados. A partir de agora, então, está aqui o meu 16 sendo considerado um valor faltante. A partir de agora, então, após ter esses valores ali calculado como faltante, nós podemos plotar o gráfico dos valores estimados, na verdade que são os gráficos dos valores observados, conectados à reta de regressão com os valores estimados. Então, esse é o comando inicial para adicionar os segmentos, e a align, que na verdade já estava lá. Então, aqui nós podemos observar esse gráfico, onde tem a reta de regressão estimada, e cada pontinho é o valor que realmente havia sido observado. E aqui, então, os valores, a distância
e o ponto correspondente que ele representaria na linha da reta de regressão. A partir daqui, então, é que são calculados os valores de resíduos da regressão. Por enquanto era isso, pessoal. Espero que algumas dicas tenham ajudado vocês a trabalhar com esses comandos. A gente também deve dar uma observada na questão da normalidade dos dados. Então, vocês podem também calcular os intervalos de confiança para as linhas, enfim. Tem vários comandos do R que podem ser associados a esse comando mais simples. Por enquanto era isso, pessoal. Obrigada.